propósito desse vídeo é exatamente falar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Deus tem falado muito comigo sobre cura, a lembrar, né, dos momentos de cura na minha vida, a me ensinar através da palavra. E Deus tem ministrado muito isso no meu coração, é algo que Ele tem me levado nessa direção. E eu tenho aprendido, estou aprendendo, né? Estou aprendendo. E eu falando para Deus, e Deus ministrando no meu coração de estar trazendo essa palavra de cura, porque a cura não tem a ver só com o nosso corpo estar doente, mas a cura tem a ver também com a nossa alma, nosso espírito está doente, né? Então, é sobre isso que eu quero falar. Então, eu tive lendo sobre isso também e quero trazer um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, né? Então, assim, uma coisa que Deus tem falado comigo, os dois tipos de cura, a cura instantânea, onde operam milagres, maravilhas, prodígios, né? Então, essa cura instantânea, onde Deus usa essas pessoas, até mesmo no nosso meio, para estar operando essa cura, onde a glória de Deus é manifesta, onde isso tem um propósito de estar levando pessoas para Cristo, né? Então, essa cura fala muito, essa é a cura instantânea, né? E a cura processual, os dois tipos de cura. A cura processual, que às vezes a gente fala, eu estou buscando tanto uma cura, tanto tempo e não acontece, né? Deus não está me ouvindo, mas não. Muitas vezes a gente está passando pela cura processual, que é o quê? Que é uma cura que ela vai fazer parte da nossa vida gradativamente. A gente vai sendo curado gradativamente e durante aquele processo ali, a gente vai sendo tratado não só na cura que a gente estava buscando para o nosso corpo, né? Mas são várias áreas da nossa vida que a gente não estava enxergando e a gente passa a enxergar, que é onde Jesus nos faz enxergar. E eu quero estar falando dessa cura aqui, né? A cura processual, ali em Marcos 7, no 33, falam ali sobre eles trouxeram um surdo e gago, né, para Jesus. É quando, geralmente, a cura processual, eles trouxeram até Jesus aí e fala assim, né, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus levou ele para longe da multidão, né? Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem, então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. O que ali, Jesus sempre ele fazia muitas curas, né? Ele no meio da multidão. Para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado, para que as pessoas passassem a crer, para que as pessoas passassem a acreditar, né? Na cura, para que Deus para eles passassem a ter aquela fé, entende? Então eles viam aquilo e aquilo acrescentava na fé deles, como é isso até hoje. Deus permite as curas, né? Os milagres, para que a gente avance na fé, para que os outros que não creem, não acreditam, os que nunca passaram por isso, os que estão vendo, eles passem a crer. Eu lembro que na época quando Deus fez o milagre no William, nós íamos em algum lugar público, a gente foi num shopping, alguma coisa, que a gente encontrava as pessoas que acompanharam, ou até mesmo só por Facebook, ou ouviram de outros, quando olhavam para ele, começavam a chorar. Exatamente isso, porque resplandecia o que Deus fez, entende? Então, aquilo quebrantava o coração das pessoas, né? O Espírito Santo mesmo ministrava isso na vida das pessoas, onde aquilo mexia com elas, né? E a cura em multidões e no meio de pessoas, né? Tem curas processuais que também toda cura é para honra e glória de Deus, né? Mas tem momentos que Deus te puxa e te trata no secreto, né? Ele vai te tratando e ele vai usar de outras ferramentas, né? Ele poderia só tocar,
como aconteceu ali na mulher do fluxo de sangue, ela buscou Jesus, né? Ela foi atrás de Jesus, então ela tocou em Jesus, e Jesus, ele é pura virtude, dele já fluiu já a cura, né? E ele poderia ter deixado assim aquilo, assim, eu sei que eu curei ela, mas tudo é para honra e glória de Deus. Então o que ele falou para a mulher do fluxo de sangue? Quem me tocou, né? E foi aonde ela confessou, fui eu que te toquei, Senhor, né? E ali aquilo ficou, aquilo foi testemunho, e o povo todo viu que aquela mulher foi curada, né? Ela provavelmente, ela já estava 12 anos com aquela enfermidade, então ela já era conhecida, do, dos vizinhos, do povo, né? Então aquilo foi testificado da cura dela, né? Então tudo é para honra e glória de Deus, né? Então Deus, toda vez que Deus faz uma cura, toda vez que Deus faz algo assim, é para ser visto, é para ser glorificado, é para ser exaltado, porque não é só para o nosso bem próprio, é para a honra e glória de Deus, né? Então a gente vê o próprio Jesus nos ensinando isso. Quando ele para, ele falou, quem me tocou? Ele poderia continuar, mas ele não continuou. E não quero me estender muito, são várias passagens, só vou resumir, né? Ali todas as partes de cura ali da Bíblia, assim, eu tive estudando, né? Para estar bebendo mais disso, mas eu não vou me ater nisso, não é muita coisa, só fiz um resuminho aqui, separei uns aqui, que daí aqui também, ó, e ali fala assim, ó, ali junto com aquela da mulher do fluxo de sangue, eu fiquei em Marcos ali. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, né? Sua filha morreu. Aí Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém o seguir, senão Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. Que eles foram lá para a casa de Jairo. Aqui eu aprendo algo que, na verdade eu relembro algo que eu fiz muito disso. E eu até me deparei com isso e falei, nossa, Jesus, né? Jesus fez isso. Ali, além de ele encorajar Jairo, ele falou, ei, o povo já chegou dando a má notícia, né? Ele falou assim, não tenha medo, tão somente creia, né? Jesus falou. E aí ele pegou e separou alguns discípulos e levou com ele lá para a casa de Jairo. Ele não levou a multidão, ele não levou qualquer um, ele levou aqueles que eram mais próximos dele. E eu lembro que eu fazia isso quando ele estava no hospital. Eu não deixava qualquer um visitar ele, eu não deixava qualquer um se aproximar dele, porque somente aqueles que eu sabia que ia acrescentar na fé dele, porque eu sabia que ele estava lá na UTI que ele estava passando as batalhas espirituais dele. Então seria pessoas que iriam ir lá para estar resgatando ele, para estar ajudando ele, para estar encorajando ele, para estar alimentando a fé dele, né? E não pessoas que iriam, ai, tadinho, ai, meu querido, volta, nada disso, né? Então eu cuidava com as pessoas que iriam, e quando elas iam, eu sempre conversava com elas antes de entrar na UTI e falava, ó, tu vai lá para edificar a fé dele, para alimentar a fé dele. Agora, se tu vê que a tua voz embargou, qualquer coisa assim, que o cenário não é legal visualmente, sai de lá. Se não ajunta, não espalha, então, né? E aqui Jesus pegou Pedro, Tiago, João, e chegaram à casa do dirigente da sinagoga. Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou ele, estou aqui lendo de lado, né? Então, onde que eu parei? Então entrou ele lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Porque quantas vezes, né? Eu mesmo passei isso, né? Várias vezes na minha vida que eu me levantava em fé, pela busca da Alicia, né? Quantas vezes, assim, tu via estampado na cara das pessoas, assim, o deboche, né? Tipo assim, te desencorajando, sabe? Tipo, tu tava ali, né? Não,
Deus falou, vai dar certo, vai, não sei o quê. E tu via na feição das pessoas, né? O deboche, para te desencorajar. Quantas vezes a gente tá com a nossa fé, nossa, meu, Deus falou e tal, tal. Às vezes tu vai compartilhar com a pessoa errada, às vezes tu vai compartilhar com uma pessoa que ela, usada até mesmo por Satanás, para te abalar a tua fé. Então, saber até para quem tu vai compartilhar, não é tudo que tu vai compartilhar com todo mundo, né? Então, assim, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Não ajunta, não, então não espalha, né? Sai. Então pediu para que todos eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança. O pai e a mãe da criança. Quem mais ali naquele lugar gostaria de ver aquela criança curada e sarada? O pai e a mãe da criança. Então eles vão participar disso, entende? Então assim, tem momentos na nossa vida que são escolhidos a dedo as pessoas que vão estar conosco, né? Mas também, passei por isso também, tem pessoas que Deus coloca que é para honra e glória dele. Mas na época eu tinha um tio que ele era muito debochado, principalmente crente, debochado, e eu tive assim, eu sempre tive com ele assim um carinho de pai, assim, né? Porque cresci na casa deles e tal, tinha ele como uma figura assim paterna, foi o meu padrinho de casamento. Então assim, tá ficando longo isso, né? Deixa eu tirar isso aqui. E ele insistia demais para ir lá na UTI ver o William, sabe? Insistia demais e pedindo desculpa pra minha tia, até que chegou minha tia falou assim, Dani, teu tio tá desesperado, ele quer ir lá ver o William. Eu falei, meu Deus, Senhor, tu tem propósito nisso, pai? Aí fui lá, busquei meu tio, né? Foi um dia da semana à noite até. Antes de entrar, falei pro tio, o cenário, parará, né? Se o tio vê que não tá se sentindo bem, alguma coisa assim, sai, mas não chora, não fala coisa negativa, nada disso, né? E o meu tio entrou. Aí era 2 pessoas por vez, né? Então eu sempre deixava a pessoa que ia comigo entrar primeiro e eu ficava por último, que daí eu ficava mais tempo lá, que o povo me deixava ficar mais tempo, que tinha pena de mim e ficavam me deixando, né? E aí, de repente, o meu tio saiu. Bem rápido, assim. Saiu, sério, assustado. Eu peguei e entrei, né? Depois eu falo com o tio. Pensei comigo, falei, espera aí, tio, né? Espera aí que daqui a pouco eu volto. Quando eu saí, depois de tempo lá, meu tio não tava ali na sala de espera. Falei, ué, onde que tá o tio? Desci, o tio tava lá embaixo, assustado, com os olhos regalados. Falei, nossa. Voltou no carro mudo, e ele fala pelos cotovelos, voltou no carro mudo. Não falou nada, né? Deixei ele em casa e tal. Peguei a Alicia que tava lá. Passou-se tempo, né? Depois teve toda a restauração do William e tal, tudo que Deus fez e tal. Depois de anos, ele mesmo chegou uma vez assim para nós e falou assim: realmente Deus existe. Porque ver esse cara do jeito que eu vi ele lá e ver ele agora, realmente Deus existe. De anos passados, né? Eu ouvindo isso da boca do meu tio, então eu vejo assim o propósito que Deus tinha em colocar o meu tio dentro daquela UTI, ver aquele cenário, se espantar daquele jeito. E minha tia falou para mim, depois de tempo, que aquele dia ele chegou em casa assustado e falando para minha tia que ele não ia sair daquela dali. Não tinha como ele sair daquilo ali, sabe? Então, assim, Deus tem os meios dele, os propósitos dele, né? E voltando aqui para a filha de Jairo, que por causa disso que eu comecei a falar tudo isso, a criança não está morta, mas dorme, né? Então ele tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônico. Ele deu ordens expressas para... Aí fala ali, porque não tinha se revelado ainda, né? Mas assim, todos ali tinham visto aquela menina morta. E Jesus foi lá e levantou ela, né? Então, assim, Deus, ele usa as curas, né? Para honra e glória dele.
e para edificar nossa fé. Aqui em João 4 fala assim, ó, quero ser breve, meu Deus. Estava ali um funcionário público que morava em Cafarnaum, ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem grandes milagres. Né? Foi uma exclamação, né? Vocês só creem quando veem grandes milagres. Então, assim, quando Jesus faz os milagres, é para edificar a fé de muitos, é para fazer que pessoas creem mesmo, né? Então, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, que estão desenganadas, que estão vivendo a vida só por essa vida aqui, como estão vivendo só essa vida aqui, né? E não pensando numa eternidade, né? Então, não se preocupa com as coisas de Deus, não vive uma vida para Deus, não, não coloca um Deus no seu dia a dia, né? Então, aqui ele fala, né? Vocês só creem quando veem grandes milagres, ou seja, como Tomé, né? Então, quando acontece algo assim extraordinário, eles só, existe um Deus, nossa, né? Então, aí ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que o meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu na palavra de Jesus e foi embora. No caminho encontrou-se com seus empregados que disseram: o seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: ontem, à 1 da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Entende? Então, assim, a cura, ela tem muito a ver com, com quem está ao nosso redor. Não tem a ver só com a nossa vida. Tem a ver com quem está ao nosso redor. Tem a ver com quem está presenciando aquilo. Né? Sempre quando a gente vai ler sobre cura aqui na Bíblia, sempre tem a ver com mais pessoas. Sempre tem a ver com... Deixa eu ver se teve mais algum... quando chegaram onde estavam os discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles. O mestre, né, perguntou: o que vocês estão discutindo? O homem veio na multidão. Ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Que eles estavam falando de um outro milagre. Então Jesus, que eu fui sublinhando vários, né? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando o viu, olha só que lindo, né? Quando o viu que era Jesus de Nazaré, ele já conhecia, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, né? Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. A capa representava a miséria, porque eles usavam a capa para pedir esmola e tal, né? Ali, lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se, ou seja, ele se posicionou e foi na direção de Jesus. Ele creu em Jesus, ele chamou Jesus, ele suplicou por Jesus, ele se posicionou: eu vou mudar de vida, né? Eu não quero mais essa vida de miséria. E foi na direção de Jesus, né? Então, o que quer que eu te faça, né? Jesus ainda falou: tem certeza, né? Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, ou seja, foi uma cura imediata. Cura instantânea, essa cura do cego Bartimeu, que ele vai até Jesus, essa cura instantânea onde Jesus nos toca no meio de multidão, para que o nome de Deus seja glorificado, para que pessoas passem a crer em Jesus, pessoas que nunca ouviram, pessoas que não conhecem um Jesus, né, totalmente de forma... Não buscam esse Jesus, não buscam nem conhecer Jesus, né, por conta da vida que levaram, por conta da desacreditados, né. Então, assim, essa cura instantânea, ela faz isso, ela toca, né, o Espírito Santo ministra no coração das pessoas, onde eles são tocados a crer em Jesus. Então, essa cura instantânea, ela é muito importante. Mas a cura processual, ela é muito importante também. Porque o que acontece com a cura processual? Até Deus me fez lembrar aqui,
Eu lembro que eu estava num culto, né, lá quando eu voltei para Jesus, né, Pai amado, tinha uns 20 anos quando eu voltei para Jesus. Foi ontem. E eu lembro que eu estava num culto, eu era muito nervosa, nossa, Deus me deu o marido perfeito, porque eu olho para ele e falo assim, só tu vai me aguentar, homem. Mas assim, eu era muito nervosa, nervosa demais, assim, sabe? E eu lembro que eu tinha gastrite nervosa, de tão nervosa que eu era. Tinha crises de gastrite, assim, de ir pro hospital, tomar remédio na veia, de me torcer de tanta dor. E eu lembro que eu tava num culto, onde, como assim, Jesus te puxando, né, e ministrando a cura em ti. Não foi algo onde todos presenciaram, não foi nada assim. Foi algo que Jesus me tocou e eu fui curada naquela noite. E ponto, hoje eu testemunho para as pessoas, mas não foi algo aos olhos de todos, entende? Foi como Jesus fez ali, puxou para o lado e tratou, né? Então essa foi uma cura instantânea que Deus fez em mim. Agora teve outra cura instantânea que Deus fez em mim também, assim. Aí eu já tinha Alice depois de tempo, né? Fui num culto, eu tava com um cisto no ovário, tava com muita dor, tava andando meio arcada, assim. Aí eu fui num culto da tarde, assim, na época eu não tava trabalhando, e a Alice tava na creche, levei ela, fui pro culto, né? E eu tava assim, meio que visitando aquela igreja, eu conheci o pessoal lá e tal, só que assim, tava meio, como é que eu vou dizer, agente secreto, assim, sabe? Aí sentei lá no fundo, aí eu quietinha ali, e comecei a orar ali, aí o pastor falou assim, Deus quer curar alguém hoje aqui, né? Aí eu falei assim, meu Deus, será que sou eu? Ele quer curar alguém que tá com um cisto no ovário. Aí eu falei, vem aqui pra frente, Deus quer te curar. Aí eu falei assim pra Deus, ai Senhor, eu não vou não. Se for eu que tu tá chamando, né, que daí já começa a mulherada a querer ir, né? Se for eu que tu tá chamando, só se tu falar que é no ovário direito. Aí o pastor, e é no ovário direito. Eu falei, então vou. Aí fui, recebi a oração, né? E naquele mesmo momento eu fui curada. Então, assim, vim para casa, né? E é algo que eu vivi, assim, que é lindo, né? Então, assim, e nunca mais tive cisto no ovário, né? E outra cura que eu vivi, que foi processual, né? E foi um processo bem difícil, bem longo, né? Foi com a minha mania de limpeza e perfeccionismo, né? Foram anos, né? E ali eu sofri muito e fiz muita gente sofrer, principalmente a minha família. E eu lembro que eu não enxergava isso dos outros, eu falava que aquilo era mania de que aquilo era limpeza, que os outros eram que era porco, né, que não gostava de ver as coisas arrumadas e tal, mas eu era muito doente, assim, as coisas tinham que ser milimetricamente, era o que eu sofria, né, eu vivia o dia inteiro trabalhando, eu não conseguia ficar em casa assim, sentada, né, eu tinha que estar sempre limpando, 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 arrumando, 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 não gostava de visita em casa, porque iam bagunçar as coisas, né, então assim, foi bem doído. Quando eu passei, só que até eu sofria muito eu ficava muito cansada, fadigada, parecia que eu sempre estava com peso sobre mim, entende? Mas eu não enxergava dessa forma. Aí quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, me mostrar isso depois de anos, que daí quando eu comecei a voltar para Jesus, aí Jesus começou a ministrar no meu coração, comecei a fazer culto familiar dentro da minha casa, comecei a receber as pessoas dentro da minha casa. Só que daí as pessoas da minha intimidade, os meus amigos, eu falava para eles, né? Tira o sapato, não faz isso, não sei o quê, não sei o quê, né? Esse meu tio, que era que nem um pai para mim, cheguei a agarrar no pé dele para tirar o sapato uma vez. Então, assim, as pessoas estavam meio que acostumadas, assim, com o meu jeito, né? Meio grosseiro de ser, assim, né? Achando que aquilo era normal. E só que quando começou a vir o povo da igreja lá em casa, tu não ia fazer isso com o povo, né, da igreja. Ai, meu Deus do céu, essa irmã de rasteirinha, meu Deus do céu, sabe? Então, assim,
essas situações, né, foram me tratando. Eu não prestava mais atenção na palavra, não prestava mais atenção em nada. E eu, ai meu Deus do céu, e só pensava naquela rasteirinha arrastando no meu tapete, sabe? E aquilo foi me deixando. E aí, quando eles iam embora, eu chorava tanto. Aí eu começava a chorar tanto, chorar tanto. Eu ia pra sala, tinha um momento com Deus. E ali o Espírito Santo começou a me mostrar. Quando eu comecei a chorar e sofrer por isso, eu comecei a ver que realmente aquilo tinha algo de errado comigo. Aí ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, né? E eu comecei a orar: Senhor, se isso é errado em mim, muda isso em mim. Comecei a orar para que Deus tirasse aquilo de mim. E foram passando-se o tempo, e eu na busca pela Alicia, né? Buscando ter um filho, e não vinha um filho ainda. E eu falando: Deus, mas tá tudo bem. Meu marido já aceitou Jesus, a nossa família tá uma bênção, a nossa casa tá uma bênção, tu já mudou tanta coisa, o que mais precisa? E Deus falando para mim: calma, eu tô colocando a tua casa em ordem, né? E, e o tempo foi passando, as coisas foram passando, até que começaram as pessoas a falar pra mim: meu Deus, Dani, tu não se importa mais das pessoas entrar de sapato, meu, tu tá diferente. As pessoas começaram a falar isso pra mim, né? Antes as pessoas iam na minha casa, elas insistiam tanto pra lavar a louça que eu deixava, né? Depois de insistir muito, elas iam embora, eu lavava tudo de volta. Aí secar, eu secava e guardava do meu jeito, entende? Então era um monte de mania, o chão não podia suar, eram tantas manias assim, sabe? É, doentias assim, e nada do que as pessoas faziam era bom, entende? Ninguém conseguia fazer como eu fazia. Então eu sempre estava refazendo se alguém fazia alguma coisa. Aí eu já estava trabalhando fora nessa época. Aí o William falava: meu Deus, você tá tão cansada, vamos pagar alguém para limpar a casa, né? Aí pagava alguém para limpar a casa, uma amiga nossa. Ela falou assim: tu anda tão cansada, eu vou vir aqui limpar a casa pra ti e tal. Aí foi. Aí quando foi 1 hora da tarde, ela me ligando: aonde que eu deixo a chave? Eu falei: o quê? Como assim? Meu Deus, eu limpo a casa o dia inteiro. Chega de noite, eu não terminei de fazer tudo. Como tu já terminou? Não, eu já terminei. Quando cheguei em casa, lá fui eu refazer tudo, sabe? Então, assim, ninguém fazia como eu fazia, graças a Deus, tô liberta, mas da época, assim, né? Então, ah, foi bem difícil esse processo, mas, glória a Deus, depois disso, daí veio a Alice, daí hoje eu entendo, né? Deus me tratou todo aquele tempo para imagina, eu com uma criança, Alice, ai Jesus, Alicia, o quarto dela, eu brinco com ela, parece um campo de guerra, sabe? Aí eu sempre pego no pé dela, arruma todo esse quarto, mas daqui a pouco ela já bagunçou tudo de volta, daí ela arruma de volta, porque daí ela arruma para deixar arrumado, daqui a pouco ela já bagunça de volta. Então eu penso, se eu tivesse naquela época assim das minhas neuras, né, é, o, eu teria pirado. Eu fico hoje a Deus, eu falo: ai, quando eu vejo as bagunças tudo, eu falo: ai, glória a Deus, Senhor, glória a Deus, porque tu sabe o que faz mesmo e quando faz e na hora que faz, né? Então assim, só que durante esse processo Deus foi tratando um monte de coisa em mim. Deus foi tratando meu casamento, Deus foi tratando meu relacionamento com Ele, Deus foi tratando várias situações. Não era só a cura do perfeccionismo e da mania de limpeza, né? Deus foi curando várias coisas. Por isso que o processual é muito importante, porque não tem a ver só com a cura de algo em si, né? Que nem eu digo assim, a cura do William foi uma cura instantânea, mas ao mesmo tempo processual também, né? Que a cura do William foi muito rápido, que os médicos falavam: ó, ele não vai mais andar, no outro dia ele estava andando, ó, ele não vai mais comer, no outro dia ele estava comendo, né? Só vai comer com sonda agora, no outro dia ele estava comendo. Ele não vai mais isso, no outro dia ele estava fazendo. Então foi instantânea de as melhoras dele forem muito além, né? Mas ao mesmo tempo processual, porque a gente passou por um longo processo. E durante essa reconstrução que Deus fez na nossa vida, Deus foi trabalhando várias áreas, né, em nós, né, como família, como casamento, como tudo, assim, como para edificar nossa fé, em várias áreas, né. E isso ainda repercute até hoje, assim, na nossa vida, sabe. Então, assim, ó, Dani, tu falou tanto, mas, assim, o que eu gostaria de falar de mais importante, né, que indiferente da cura que nós estejamos hoje buscando em Deus, porque é importante nós buscar. A gente viu ali na Bíblia que a gente buscar é diferente das outras pessoas trazerem, tá entendendo? Quando eu busco a cura em Deus, é diferente, né, do que
as pessoas ficarem buscando a cura para mim, né? A gente viu ali que o cego, o surdo, as pessoas traziam eles para a cura, né? Então, assim, é um processo diferente do que quando a pessoa vai até Jesus. É inevitável, entende? Como a mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus, ela tocou Jesus, né? Como o cego Bartimeu largou tudo, eu quero Jesus, né? Então é diferente, aquilo não tem o que fazer, a tua fé te curou, entende? Então é onde Deus faz, né? Deus faz de forma extraordinária, assim, é inevitável, né? Então, assim, busque a tua cura, busque, vá até Jesus, corra até Jesus, né? Mas também entenda que Deus trabalha da forma dele, que ele vê o amanhã, ele sabe o que fazer, como fazer. Então, tem muitas coisas na nossa vida que é processual, que a gente vai ter que passar por um processo, que às vezes Deus traz determinadas coisas na nossa vida porque Deus precisa trabalhar determinadas áreas na nossa vida. Então, não tem a ver só com a cura que a gente está vendo, né? Como a gente viu os cegos ali, né? Então, às vezes a gente está cego para tantas coisas na nossa vida, mas Deus está usando aquele milagre que a gente está buscando, né? Às vezes é um milagre financeiro, às vezes é um milagre de alguém vindo para Jesus, às vezes é um milagre espiritual, às vezes é um milagre físico, né? Então, assim, tem tantos milagres que a gente está buscando, tantas coisas que a gente busca, né? Em Deus, na nossa vida, na nossa família, na sociedade, em tantas áreas do nosso trabalho. Então, assim, indiferente da, da cura que tu está buscando hoje, né? Hoje a cura que tu está buscando, às vezes tu está vendo, eu quero isso, eu quero esse milagre na minha vida, mas Deus está vendo tantas outras coisas que tu precisa, que através desse milagre que é o que tu está vendo, durante o processo, ele vai te mostrar coisas, entende? E ali ele vai estar te tratando, te curando, né? Eu lembro que Deus tratou na minha vida, Deus trouxe algo assim, uma tempestade muito grande na minha família, irmã caçula, né? Então, assim, que tinha se envolvido com pessoa errada e tal, e trouxe muita dor e sofrimento para a família. Só que daí foi tão tremendo que eu tinha passado anos orando para que Deus curasse a minha casa, a minha família, né? O meu relacionamento com a minha mãe, né? Então, assim, para que Deus restituísse isso, meu relacionamento com a minha irmã mais velha, né? Que a gente tinha um relacionamento bem distante, sabe? Então, assim, só que Deus usou essa situação da minha irmã caçula para me levantar na casa da minha mãe como mulher de Deus, que eu não era vista como mulher de Deus. A minha mãe tinha muita religiosidade, tu usa calça, tu não tem Deus, tu passa batom, tu não tem Deus, entende? Então Deus me levantou naquele lugar como mulher de Deus, onde Deus fez uma obra naquele lugar. Só que durante essa obra, que eu achava que a obra era só para aquele lugar e para aquelas pessoas, não. Deus foi tratando a minha vida, Deus foi tratando o meu relacionamento com a minha mãe, Deus foi tratando o meu relacionamento com as minhas irmãs, Deus trouxe cura para o nosso relacionamento, entende? Então de lá para cá a gente se ama, a gente se cuida, eu sinto prazer e amor em estar com a minha mãe. Antes era por obrigação, para honrar pai e mãe, para cumprir o mandamento, sabe? E Deus foi mudando isso. Então, assim, eu pensava assim, eu orava para que Deus restituísse o meu relacionamento com a minha mãe, mas Deus restituiu o meu relacionamento com meus irmãos, Deus restituiu tanta coisa, e Deus fez o que a gente queria, que era tratar a minha irmã caçula, entende? Então, assim, tu pensa que Deus vai fazer algo, só aquilo que tu estava pedindo, mas não, no meio do processo, ele vai tratar várias outras coisas. Então, quando tu fala assim, puxa vida, eu tô orando tanto tempo por essa cura e ela não vem, ela não vem, ela não vem. Ei, ela tá vindo sim. É que se tu parar para perceber, no meio desse percurso, Deus está tratando tantas outras coisas que tu ainda não percebeu, mas Deus está fazendo. Então, crê, somente creia, como Jesus disse para Jairo, né? Jesus disse para Jairo, ei, somente creia, ela não morreu. Então, assim, ei, somente creia, Deus vai fazer. Deus, ele é o maior interessado em fazer, porque toda a honra e toda a glória é para ele. Então, assim, não se deixe abater, tenha fé, tenha fé, busque em Deus, cola em Jesus, toca nele. E eu oro agora pedindo para Deus, para o Espírito Santo de Deus, que ele te toque aí onde você está, que toda a graça, toda cura, toda virtude, toda unção, tudo que vem de Deus,
venha ser transbordado na tua vida em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te toque aí onde tu tá. Que ele toca aí onde tu, na área da tua vida, pensa na área da tua vida que precisa de uma cura. Às vezes não é só a cura no corpo físico, né? Mas que o Senhor ele libere lá no teu íntimo, lá no teu espírito, lá na tua alma, nas tuas emoções, nos teus pensamentos, no teu coração. Libera perdão, libera amor, né? Seja uma mulher que leva paz, que transborda paz, reconciliação, amor, que passe Jesus para as pessoas, né? Seja alguém que junta e não espalha. Então, assim, que o Espírito Santo de Deus venha trazer cura com essa palavra para minha e para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí na tua mente, nas emoções, como a gente tem visto gente doente pela mente. E quando a mente está doente, o corpo padece, o corpo perece, todo o corpo adoece. Então, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus comece a ministrar na tua mente, nos teus ouvidos, que tu comece a parar de ouvir a voz do espírito de morte, o espírito opressor, que todas essas vozes sejam repreendidas, que todas essas vozes venham cair em nome de Jesus e que tu comece a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a voz do Pai, do Abba Pai, aquele que te ama, aquele que cuida de ti. Em nome de Jesus, que eu quero entregar essa palavra aqui com todo o temor do meu coração, que eu tenho de Deus, e que Ele libere a cura para a tua vida. Que Ele toque aí aonde você está. Que Ele toque aí nas tuas emoções. Que Ele toque aí na tua enfermidade, naquela dor que tu está sentindo. Toda enfermidade, em nome de Jesus, que ela bate em retirada. Em nome de Jesus, seja curado no nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. Em nome de Jesus, receba a cura que vem do Senhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha amada.